Meu nome é Jefferson Ferreira, sou estudante de Biotecnologia e fascinado por Química e Física. E hoje vamos falar sobre a comparação entre líquidos e sólidos, as suas interações e as forças intermoleculares. Primeiramente, vamos falar sobre suas estruturas. As moléculas são compostas por átomos, que por sua vez desempenham ligações por meio dos elétrons, seja doando-os no caso das interações dos metais com os não metais, ou compartilhando-os no caso das interações entre não metais. As moléculas se acumulam e formam substâncias, podendo essas substâncias ser líquida, gasosa ou sólida, como é o caso do sal de cozinha, que é formado por sódio e cloro. Os sólidos têm formato próprio, por estarem na sua forma mais reduzida, como as pedras e os cristais. Os líquidos ocupam os formatos dos recipientes, mas nem sempre todo o seu volume, porque estão em sua forma reduzida, mas suas moléculas não estão interagindo como nos sólidos, enquanto que os gases ocupam todo o formato e o volume, pois as moléculas quase não interagem por conta da alta concentração de energia que elas têm. Quando uma substância está no seu estado líquido, as moléculas estão separadas demais para estarem no estado sólido, mas não tão afastadas para estar no estado gasoso. Em ambientes mais frios, as forças intermoleculares são mais fortes porque as moléculas estão menos agitadas. Já em maiores temperaturas, as moléculas estão agitadas demais, e por isso fica mais difícil estabelecer algumas ligações. No estado gasoso, a distância entre as moléculas pode chegar a até 1 metro. As forças intermoleculares desempenham um importante papel em definir o ponto de fusão e de ebulição das substâncias. Essas forças intermoleculares é o que define a força das ligações entre as moléculas, que não são covalentes. Ligações covalentes são aquelas em que os átomos ligam-se formando realmente uma ligação, e não apenas uma interação. São as ligações que complementam a camada de valência dos átomos, ou como é conhecida, a regra do quinteto, que você já deve ter visto na escola. Já as interações intermoleculares são as forças de atração, de natureza eletrostática, que mantêm as moléculas unidas nos estados sólido, líquido e gasoso. No estado gasoso, as moléculas estão em constante movimento e a força de atração entre elas é muito mais fraca. Por isso, não nos referimos a esse estado quando tratamos de interações intermoleculares. As forças intermoleculares têm uma grande importância na densidade e nos sistemas biológicos, com as interações intra- e intermoleculares nas estruturas 3D das moléculas fundamentais da vida, como a hemoglobina, que leva o oxigênio pelo corpo. Tem importância também na solubilidade das substâncias, quanto de sal forma interações em quantas moléculas de água, e na fabricação de polímeros e polímeros biodegradáveis, que têm interações mais fracas e assim degradam-se mais rápido. Tem importância também na definição dos estados físicos da matéria. Se você deixar um copo com gelo no sol ou até mesmo na sombra, ele se transforma em água líquida. E se deixar por muito mais tempo no sol, a água se transforma em vapor. Quanto aos estados físicos da matéria, nós vamos nos aprofundar mais em um outro vídeo. O que deixa o gelo derreter tão facilmente é a fraqueza das ligações intermoleculares. Dentro das forças intermoleculares, nós temos as ligações íon-dipolo, que muitas vezes é reconhecida como interação intramolecular, aquela que ocorre dentro da molécula, mas também pode ocorrer entre molécula e íon, como é o nosso exemplo a seguir. Essa interação ocorre quando um átomo de carga positiva ou negativa reage com um átomo com carga parcial contrária. Parcial porque não é realmente uma carga, pois as cargas dependem do número atômico, dependem do átomo estar ou não com a sua última camada de elétrons completa e também depende de quantas ligações o átomo está fazendo.
lembrando que cada linha equivale a 2 elétrons e contam para os 2 átomos. Mas o que conta na molécula dessa interação é ser o elemento mais eletropositivo ou eletronegativo da molécula, atraindo ou repelindo os elétrons. O oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então no cabo de guerra de elétrons, o oxigênio tende a atraí-los para si. No caso de ser adicionado um átomo carregado negativamente em água, o oxigênio tende a ficar mais atraído ao átomo. E se for adicionado um átomo carregado positivamente, temos que o oxigênio tende a ficar mais perto desse átomo, como o sal, que na água fica em sua forma original, o sódio carregado positivamente e o cloro carregado negativamente. O sódio carregado negativamente atrai os átomos de oxigênio, enquanto que o cloro carregado negativamente atrai os átomos de hidrogênio, mas não formam ligações covalentes, embora possa ser compatível a ela. A força dessa interação é maior quanto mais perto estão o íon e a molécula, quanto maior a carga do íon e quanto maior a magnitude ou eletronegatividade do dipolo. Temos também a interação dipolo-dipolo. Esta pode ser entre moléculas de mesmo elemento ou de elementos diferentes, como o monóxido de carbono. Essa interação ocorre como a íon dipolo, onde uma parte da molécula, no caso o oxigênio, é mais eletronegativo do que o carbono. Assim, o carbono interage com o oxigênio com quem está ligado e com o oxigênio de outra molécula de monóxido de carbono. A diferença entre essa interação e a íon dipolo é que nessa interação não temos um íon, e sim 2 átomos sem cargas, apenas diferenciando pela sua eletronegatividade, o que nos dá uma ligação mais fraca em relação a íon dipolo. A interação dipolo-dipolo induzido também é uma interação entre moléculas, sendo esta imposta por uma molécula com elementos de eletronegatividade diferentes, como H2O, mudando as moléculas compostas de mesmos elementos, como o O2, que tem a mesma distribuição eletrônica por toda a molécula, fazendo com que ela se torne dipolo, mas temporariamente. Por isso, o O2 dissolve na água, mesmo ele sendo uma molécula polar e outra apolar. Outra interação é bem parecida com essa, a interação dipolo-induzido-dipolo induzido. É a mais fraca, porém nessa, um dos elementos apolar é o qual começa a se transformar em polar temporariamente, fazendo com que as moléculas em volta também tornem-se polares. Estas são as interações mais fracas. A interação mais forte entre moléculas diferentes e sem cargas é a ligação de hidrogênio, ou como é mais famosa, a ponte de hidrogênio. Essa é a mais importante interação entre moléculas, e como o próprio nome já diz, ela utiliza o hidrogênio como ponte entre as moléculas. Como a própria molécula da água, essa interação ocorre geralmente entre o hidrogênio e um elemento bem eletronegativo, como o oxigênio, o nitrogênio e o flúor. Esses utilizam o hidrogênio para segurar as outras moléculas, e sem esse tipo de interação, a água seria evaporada a menos 90 graus Celsius, o que tornaria inviável sua forma líquida na superfície terrestre. E a Terra com água deve ser bem melhor do que a Terra sem água. Uma experiência bem fácil e que pode ser feita para observar as interações entre líquidos e líquidos é tentar misturar óleo e água, o que nos dá uma mistura heterogênea, que significa que conseguimos ver muito bem que estão separados, pois a água é um líquido polar e o óleo um líquido apolar de difícil indução. As forças intermoleculares estão também diretamente ligadas à densidade, o que significa que quando moléculas têm interações mais fortes, elas têm mais densidade, e quando elas têm interações mais fracas, elas têm menos densidade. Outra experiência que podemos fazer, e nesta observamos as interações entre líquidos e sólidos, é dissolver sal na água e depois tentar congelar. O sal faz com que a água necessite de muito mais frio,
para que suas moléculas possam se estabilizar, e só congela a menos 32 graus Celsius, pois as interações íon-dipolo são mais fortes que as interações ponte de hidrogênio. Outra experiência também é a de sujar uma tábua de madeira com as cinzas que saem da vela. Depois, colocar um pingo d'água e perceber que ele não gruda na madeira, mas pelo contrário. Na verdade, a madeira e a água têm uma boa interação, porém, a água não tem uma boa interação com a fuligem da vela, que já está comprometida com a interação com a própria madeira. Nisso, ocorrem forças iguais, que se repelem, e assim forma-se uma camada de ar entre o pingo e a tábua, e podemos ver o pingo de água deslizando sobre a madeira suja. Esse vídeo foi do canal Manual do Mundo e eu estou deixando o link para ele aqui na descrição. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Também quero agradecer ao professor Luiz César Rodrigues, que é quem propôs as videoaulas para a turma. Vou deixar o link para o canal dele aqui embaixo. E como é de praxe, deixe o like aí embaixo, compartilha com os amigos, comenta suas dúvidas e fala o que achou do vídeo aqui nos comentários. E até a próxima!